ar, Cast 65. Oi pessoal, estamos aqui com mais um Cast 65, uma edição especial, tá? Hoje a gente está aí diante de uma efervescência no município, diante de uma mudança legislativa que interfere, que modifica o processo de escolha dos gestores da rede municipal de ensino. Isso tomou conta dos debates ao longo do dia de hoje. E a gente, para conversar a respeito disso, no nosso Cast 65 especial, a gente vai contar com a presença do vereador Josemar Bezerra, a quem a gente de antemão já agradece pela disponibilidade de estar com a gente. Josemar, muito obrigado em nome do Cast 65, a gente faz esse agradecimento, tá? E também do nosso camarada Rafael Medeiros, tá? Que é filiado ao PCdoB, Santa Cruz, e é professor da Rede Municipal de Ensino. Então, a gente hoje tem o privilégio de ter aqui na mesa com a gente um representante do Legislativo que teve a oportunidade de vivenciar a sessão de hoje e que pode trazer para a gente maiores detalhes a respeito desse processo, e nosso querido professor Rafael, que é também uma pessoa que está no cotidiano do mundo do trabalho, que conhece a rede municipal de ensino como trabalhador da educação e que também vai conversar um pouco com a gente a respeito disso, Dividindo a mesa com a gente tem nosso querido Felipe. E aí, galera, satisfação imensa aqui estar com vocês hoje. Desde já queria agradecer a presença de Josemar, de Rafael, do meu companheiro Dimitri aqui, ao qual eu venho dividir nessa bancada aqui. Mais um tema que a gente gosta de tratar, a educação, do nosso cotidiano, mas que hoje veio num momento, uma temática com burburinhos, assim, inclusive pegou muita gente de surpresa, que é uma questão que foi excluída, o debate com a classe, com a comunidade. Então hoje a gente quer tirar um pouco dessas dúvidas que aconteceram durante esse processo, como era e o que é hoje, esse trâmite aí de processo de gestão das escolas. Eu acho que nossos camaradas hoje vão conseguir aqui explicar um pouco melhor para a gente hoje, como a gente pode trazer esse tema aqui para o nosso público, que acompanha a gente aqui no Cast 65. Acho que a gente já pode, Acho que a gente pode já começar metendo bronca. Bala, Eu penso que a gente poderia começar com a fala de Josemar, tá? Porque a gente teve hoje, Josemar? Isso. Uma sessão extraordinária. Se você pudesse falar para a gente um pouco a respeito desse processo, como se deu, e contasse para a gente, fizesse um resumo dessa sessão extraordinária para a gente agradeceria bastante. Com certeza, meu caro Dimitri. Agradecer o convite, a bancada aqui hoje, Dimitri, Felipe, ladeado do nosso professor Rafael. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente discutir aqui esse tema que pegou toda a comunidade escolar de surpresa, inclusive a Câmara Municipal, os vereadores. Pelo menos 5 vereadores, acredito que foi pego de surpresa. Como de costume, meu caro Dimitri, Felipe e Rafael, os projetos que é de interesse do Executivo, eles colocam sempre às vésperas dos prazos exigidos pelos órgãos que precisam, de certa forma, estar aprovado. Então, esse projeto, o Poder Executivo alegou que teria que estar aprovado até o dia 30. Claro que a gente sabe que um projeto, se ele tem marcado para o dia 30, ele tem que ser antecipado, porque ainda vai ter publicação para sair em diário oficial, tem os trâmites legais. Então a gente foi convidado na segunda-feira para uma reunião na Secretaria de Educação, a Comissão de Educação, da qual eu faço parte, e, além dos vereadores
da comissão, o presidente da Câmara e mais outro vereador, o vereador Tarcísio, também participou. E lá, para minha surpresa, Dimitri, Felipe e Rafael, foi apresentado esse PL 07/2023, que muda totalmente, ele na realidade acaba com a gestão democrática nas escolas. Um processo que a gente lutou bastante, a gente articulou à época, porque esse projeto tinha sido arquivado, a gente desarquivou e aprovamos esse projeto lá em 2016 e 2018 começou a vigência do projeto. E assim, foi uma luta, foi uma vitória muito grande da democracia, da comunidade escolar. E agora, de repente, né, no apagar das luzes, esse projeto é enviado, foi apresentado, segundo os membros da Comissão de Educação, junto com a secretária, de que esse projeto foi apresentado a todos os docentes que fazem a rede municipal. Então, assim, a gente ficou surpreso, porque a gente não viu sequer uma mobilização, sequer um comentário. Então, a gente ficou ali praticamente sem saber o que dizer. Por quê? Estava acontecendo um processo, como eu falei aqui, um retrocesso, uma reviravolta para a comunidade escolar e os docentes concordando, segundo os membros da Comissão de Educação, como também da própria Secretaria de Educação. A gente, em certo momento, a gente argumentou os critérios de escolhas agora dos gestores, ele modifica totalmente, né, acaba com o processo de eleição, agora é um processo de escolha. Praticamente o que é exigido na nova lei apresentada hoje e votada hoje, muda apenas um item ou dois itens, e não faz diferença para o que eles argumentam. Na realidade, a gestão nunca valorizou os gestores das escolas, porque tem uma gratificação que está lá para os diretores e vice-diretores desde 2018. R$400, nunca foi atualizada. Isso já demonstra que a gestão nunca deu importância e valorização ao processo de eleição. E, Dimitri, para minha surpresa, porque qualquer projeto dessa envergadura deve ser debatido com a categoria. Então, a gente, quando a gente ficou sabendo, a gente, no dia seguinte, já entrou em contato com o SINT, que é o sindicato que representa, né, os profissionais da área da educação, para ouvir o SINT. Mesmo o tempo está ali muito apertado, né? Porque na terça, uma sessão para quinta, uma reunião da comissão e já votar na quinta em 2 sessões, que foi o que aconteceu. Inclusive, o nosso direito, como legislador, praticamente foi negado. A gente gostaria de apresentar uma emenda, que não mudaria a questão do edital para a seleção dos candidatos. Então, a gente até entende que deve ser selecionado, deve ter os critérios que já estabelece na lei que está em vigência. Essa lei está em vigência ainda, a nova lei. Então, a gente acharia que, a gente sugeriu isso, de que esses critérios fossem adotados, mas para a seleção daqueles que desejassem ser candidatos em seguida a um processo de eleição, com a comunidade escolar, o alunado, os docentes, os pais votando, decidindo como é hoje. Mas em nenhum momento houve abertura, houve diálogo, ao ponto de estar marcada a reunião, Dimitri, para as 10 horas da manhã. Eu cheguei 10h05. Quando eu cheguei, a presidente da comissão já disse que estava encerrada a sessão, a reunião. Já tinham decidido. Na realidade, quer dizer, isso foi tudo orquestrado. E, ao meu ver, um retrocesso para a democracia. Hoje, eu falei na Câmara que a Câmara escreveu uma página triste na história de Santa Cruz para a democracia e para a educação. Um grande retrocesso, professor. E o que mais me chamou a atenção, que depois do que aconteceu, que ganhou mais visibilidade, a gente recebeu já de vários professores que não sabiam. E, além disso, os atuais gestores foram pegos de surpresa.
Nem ele sabia. Nem eles sabiam do que estava acontecendo, veio saber só depois que ganhou, não é? Realmente há uma polêmica, as pessoas sabem o que é a conquista da democracia, né? A escolha livre dos gestores, e com esse retrocesso a democracia hoje perdeu, não é? E também a comunidade escolar. Rafael, conta pra gente como é o cotidiano, né? Você que está na Rede Municipal de Ensino desde 2019, né? Então já vem aí completando 4 anos na Rede Municipal de Ensino. Conta aí como é o dia a dia da escola aqui no município, essa relação com a gestão, como se dá, e de repente, diante dessa nova realidade, como é que esses processos podem acontecer, o que é que pode mudar na realidade do cotidiano da escola na rede municipal? Isso, hein, Dimitri, mas também é como a comunidade, né, você que está inserido, recebeu essa informação, já era previsto que essa lei fosse aplicada no município? Não, a gente recebeu com total surpresa. Né? Na verdade, essa aqui é uma coisa que vem acontecendo. Né? As decisões elas são tomadas pela gestão atual de forma pouco democrática. Né? As decisões são tomadas e são lançadas para as escolas, e a gente acaba executando pela parceria que a gente tem com a educação e com a população de Santa Cruz. O que aconteceu é que o município ele vinha nos procurando para informar que realmente haveria uma mudança nessas condicionalidades da aceitação e da eleição dos gestores municipais nas escolas, né? E essas condicionalidades elas são impostas pelo Ministério da Educação, segundo a gestão. Eles nos apresentaram que seriam feitas as alterações no sentido de colocar na legislação condições qualitativas para a escolha desses gestores, né? De que tipo? De formação, né, de capacitação profissional e etc. E a lei atual, Rafael, ela já dá, a mudança praticamente é nada, apenas no desempenho, que a lei atual em vigência, ela pede 60% e a nova lei passou para 80%. A única diferença é essa. Inclusive, retirou a eleição. Isso, inclusive, Dimitri, só para complementar aqui na nossa fala anterior, a gente teve a preocupação de discutir com o SINT, e o SINT, com o seu setor jurídico, emitiu um parecer para os vereadores, para todos os vereadores, esse parecer. Infelizmente, Rafael, alguns vereadores sequer leram esse parecer. Então, aí você já observa que era algo já premeditado. Então, assim, desculpa interromper na fala, só para corroborar com a sua fala. E o que é interessante, né? Esses critérios qualitativos de escolha são interessantes, a gente não discordou em nenhum momento disso, né? O que nos foi repassado é que isso seria uma espécie de seleção prévia, aos modos do que acontece, por exemplo, com os conselhos tutelares, né? Que os pretensos conselheiros fazem Eu citei esse exemplo. E foi uma proposta que a gente, inclusive, deu no momento das reuniões, né? Os conselheiros fazem uma formação, uma avaliação, e com base no resultado dessa avaliação, aqueles que se qualificarem se tornam candidatos. Perfeito. Né? E aí é o processo eleitoral, garantindo a gestão democrática. Né? E nos foi garantido que isso aconteceria, que os critérios seriam para qualificar o perfil dos candidatos, mas que haveria um processo eleitoral. Né? Só que quando a legislação foi apresentada de última hora, inclusive, né? Eu mesmo não estava esperando. Eu tinha acabado de sair com uma turma para fazer uma visita de campo. Quando eu retornei, achando que a legislação ainda estava circulando nas comissões, para minha surpresa, ela já havia sido aprovada, sem que houvesse a colaboração dos profissionais, dos professores e aprovado em 2 turnos. Liquidou. Muito rápido, né? Muito Inclusive, rápido. para tramitar nas comissões, eu imagino que tenha sido uma tramitação também. Foi outro tema. Pelo que você fala, parece que foi atropelado, Foi né? atropelado. Outro tema, né, que a gente tentou, a gente discutiu e argumentou com base no regimento interno. Infelizmente, o regimento interno houve mudanças, né? Eles têm a maioria e já premeditaram isso. Mas mesmo assim, um projeto de lei, qualquer projeto de lei que seja enviado, quando eles em regime de urgência, ele tem que passar pelo plenário. O plenário vai dizer se acata o pedido de urgência ou não. Então não foi submetido à votação. Então atropelaram, de fato,
todo o procedimento. Né? A tramitação foi prejudicada, a gente não teve. Inclusive, eu fiquei chateado, houve uma discussão. Por quê? Porque nós estamos vivendo na Câmara uma ditadura, infelizmente. Então, assim, a gente gostaria de apresentar, a emenda foi negada, nosso direito. A gente falou da questão do que diz o regimento interno, que qualquer projeto enviado tem que ser colocado em votação. O plenário é quem decide o regime de urgência. Então, lá eles decidiram sem passar pelo plenário. Então, assim, totalmente em desacordo com o que diz o regimento interno da Casa. E, Rafael, eu dei uma olhada um pouco nesse projeto de lei e eu vi alguns critérios, né, que foi proposto nele, e eu queria que você detalhasse um pouco onde esses pontos realmente se tornam antidemocráticos, né? Porque saiu de um modelo, né, democrático que a gente tinha de processo eleitoral a chegar, né, nesse processo aprovado pela Câmara. Quais eram as condições para você se tornar candidato a gestor escolar? Né? Você tem que primeiro ser servidor público efetivo do município. E você tinha que estar um período mínimo de 2 anos vinculado à instituição, à escola, né? Para a qual você seria candidato. E aí você apresentaria um programa de gestão, né? E esse programa de gestão teria que ser executado no período de 3 anos e seria reavaliado, enfim. Mas aí o que foi que aconteceu? Eles modificaram totalmente o instrumento, né? Criaram os critérios de seleção, né? Mas o que foi que eles inseriram? Não precisa mais ser efetivo. Você pode ser Fragiliza muito o processo isso. Fragiliza, não porque o substituto não tem um papel importante, tem um papel importantíssimo, né? Nós precisamos deles, mas eles são recém-chegados, não têm um vínculo ainda muito forte com a instituição, né, escolar. Eles precisam de um certo tempo para, inclusive, se relacionar, entender o funcionamento da instituição, né? Então, primeiro, não precisa mais ser efetivo. Em segundo lugar, abriu-se para a comunidade geral, né? Você não precisa ser nem educador do município. Pode ser de outro município. De outro município. É um edital, é um processo seletivo, na verdade. Agora. Exato. Processo seletivo. Em terceiro lugar, os colegas de formação específica que não são pedagogos foram excluídos do processo. Totalmente. Então, Mesmo sendo da comunidade. Mesmo sendo professores efetivos. Eu, por exemplo, sou professor efetivo municipal, sou historiador, tenho licenciatura plena e bacharelado em História. Mas eu estaria excluído do processo eleitoral, né, de escolha de gestores, porque eu não tenho pedagogia, o curso de pedagogia, como se os colegas licenciados não tivessem formação específica para serem gestores municipais, entendeu? Então, complica a nossa vida. Eles exigiram que os servidores não pedagogos fizessem uma pós-graduação em gestão educacional, né? Coisa que nem todo profissional está apto a fazer no presente momento, né? Que está em cima das novas escolhas. Quer dizer, você vai fazer uma especialização que normalmente dura 1 ano e meio, 2 anos, para a eleição do ano que vem, né? Então inviabiliza, né? Exclui, é um processo excludente, é um processo que abre a possibilidade de que se coloque outros gestores de fora da educação, né? Porque existe um parágrafo na legislação que diz que se não houver candidatura e o incentivo não há, porque, por exemplo, no caso do servidor efetivo, não tem incentivo. Não tem incentivo, né? Você tem uma contribuição de R$400 para você gerenciar uma escola, por exemplo, uma escola do tamanho do Luiz Bezerra, que tem mais de 600 alunos. Rafael, não sei se você percebeu, a lei, ela prioriza, na realidade, as pessoas que estão fora ou estão em cargos comissionados. Porque ela determina para essa pessoa específica, o comissionado, que ele vai estar lá, se ele passar em todo o processo, foi escolhido para ser o diretor, o salário dele será o salário inicial do magistério, do piso do magistério. Então você percebe-se aí que né, e eu argumentei isso, que a lei poderia, como é um projeto de lei complementar, poderia tratar também da questão da gratificação. Ó, essa gratificação de 2018, R$400, vamos aqui corrigir aqui a inflação, será R$800 mil, não é? Atualizar. Justa, e outra coisa, a gente tentou também argumentar na questão de que fosse só para funcionários efetivos, aqueles que desejassem, não é? Mesmo nos critérios que eles falaram do edital. Não, então vamos colocar só para os
funcionário efetivo. Com isso, a gente mantém só para Santa Cruz e para a comunidade escolar, que é concursada. Mas, de maneira alguma, nenhuma sugestão nossa foi acatada. E isso deixou a gente muito triste. Os critérios qualitativos, eles podem ser desconstruídos a qualquer momento. Porque existe um parágrafo que diz que, caso não haja, ou melhor, caso haja vacância, o gestor, né, o prefeito municipal, pode indicar qualquer pessoa desconsiderando justamente os critérios qualitativos de formação. Outro ponto que a gente comentou foi esse ponto. E aí uma pergunta, né? Que eu não sei, né? Talvez vocês vão poder responder para a gente agora, mas fica de toda forma o questionamento, né? Com esse nível de exigência que está acontecendo, né? Com essa mudança de lei, né? De repente, quantos membros da comunidade, né, da educação teriam condição de estar participando desse processo? De antemão, os servidores do último concurso, os especialistas, nós chamamos, né, com formação em História, Geografia, Serão excluídos. Ciências, serão excluídos todos. Os atuais diretores? Os atuais diretores, alguns deles têm formação em pedagogia, né, a maioria tem formação em pedagogia, mas eu não tenho certeza se eles poderiam, todos eles, participar do processo, né? Principalmente em decorrência dessas novas exigências, né? Do curso de formação, da prova de seleção. Tudo isso eu acho interessante que tenha, não estou desconsiderando isso, né? O problema é que exclui. Eu faço essa pergunta pelo seguinte, tá? Eu compreendo que quanto mais a gente qualificar o servidor para que ele exerça, né, o seu fazer de maneira mais aprimorada, isso é fundamental, né? Mas a pergunta que fica o que é que o município dá como contrapartida para quem está na rede municipal de ensino hoje, para que ele possa almejar ser gestor, né? Junto com a lei veio algo no sentido de capacitação da rede, né? Da educação do município, para que eu possa, em pé de igualdade com outras pessoas, me colocar à disposição da gestão da escola que eu trabalho? Tem alguma coisa nesse sentido na legislação? Nenhum incentivo. A legislação não garante absolutamente nada, inclusive a promessa de um processo eleitoral posterior à seleção. Não garante. Se não está na lei... Não tem processo eleitoral. Está claro a exclusão. Então há uma forte chance dessa flexibilização acontecer. E ainda fica em dúvida quem é essa comissão que vai avaliar. Sim, porque, por exemplo... Deveria ter um conselho gestor de segmentos, né, de representação da Câmara, para que fizesse essa seleção. Uma gestão democrática participativa. Participativa na escolha. Então, até isso vai ficar em dúvida. Eu acho que, como eu falei anteriormente aqui, é uma questão triste, que a gente lá na frente vai ver os resultados negativos. Lamentável, mas é isso que vai acontecer. Só para exemplificar, por exemplo, atualmente eu tenho formação na área da História, né? Todas as minhas graduações, graduação e pós-graduações são na área de História, mas eu já vinha fazendo uma pós-graduação, por coincidência, na área de Gestão da Educação. Já tem algum tempo, né? Uma especialização. Mas eu sou, assim, dentre os professores que eu conheço do quadro, eu estou isolado nesse aspecto. Porque tem até outros colegas que estão fazendo outras pós-graduações, mas no seu respectivo campo. Ora, se você é geógrafo, você vai querer fazer uma pós-graduação em geografia, claro, em gestão, a não ser por interesse pessoal, que é o que eu tenho, por exemplo. O interesse pessoal em entender melhor como é que se, né, cuida, como é que se gerencia a educação. Então, no meu caso eu conclua a especialização a tempo, eu estaria apto, né? Mas em termos de incentivo para a pós-graduação, por exemplo, eu sou mestre em História, eu não sou considerado mestre pela gestão municipal, né? A minha remuneração... Tem nenhum incentivo? Não, a minha remuneração é como graduado. E olha lá, porque eu passei 3 anos recebendo como ensino médio, como se eu tivesse apenas ensino médio. E como eu, tem vários colegas que são também mestres nas suas respectivas áreas, né? Em artes, em linguística e por aí vai, né? E que não estão recebendo como mestres. Né? Então, quer dizer, eu já estou há 4 anos no município e até hoje eles não me reconheceram como mestre. Quem garante que daqui para frente eles vão reconhecer os títulos de gestão da educação dos futuros? Né? Então, no caso, a gente tem um plano de cargos e salários
que não prevê gratificação para quem, ou melhoria salarial para quem tem mestrado, etc, etc, seria isso? Ou eles não estão reconhecendo o seu título Eles não atualmente? estão reconhecendo daqueles que ingressaram no último concurso público. Apesar da lei prever. Apesar da lei prever. Então isso está incorrendo aí, ao meu ver, Quer dizer, se eles, um crime, até improbidade. numa coisa que está prevista no plano, eles encontram brechas, né? E aqui acontece tudo de forma estranha. Por exemplo, hoje a gratificação para o diretor é de R$ 400, mas tem entre os gestores um ou dois que tem a mesma carga horária, que é 40 horas, que é estabelecido em lei, e a gestão deu mais 10 horas. Então 10 horas a mais. Então isso representa lá no contra-cheque no final do mês, R$ 1.300. Então você veja como é a gestão. Quando ela quer atender aos seus interesses, ele sempre busca os meios. Prova disso é o que aconteceu. Isso eu recebi essa informação hoje da comunidade que tem aí alguns diretores que têm essa regalia. Todos são 40 horas, mas alguém recebeu mais 10 horas para ter um contra-cheque a mais R$ 1.300, R$ 1.500. Ou seja, há uma insegurança jurídica, né? E a experiência que a gente tem com o município é que quando há uma insegurança jurídica, eles sempre vão tomar um direito. Pelo menos é isso que a gente tem vivenciado até o momento. Né? Então, quem garante que esses direitos serão respeitados com essas aberturas que a nova legislação deu, né? Eu estava olhando esse tema, né? Eu fui dar uma pesquisada como outros municípios, outros estados estavam tratando, né? E de fato é um tema polêmico, né? Que mexe na estrutura, né? Do sistema, no processo de gestão, né? Na questão democrática mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que o trâmite, né, pulou algumas etapas, porque esses detalhes, assim, que a gente vem, né, questionando aqui, poderiam ser sanados se tivesse incluído a categoria dentro dessa discussão, né? Se no princípio a gestão, né, fosse já preparando a comunidade, trazendo realmente quais são as demandas para arquitetar essa nova estrutura de gestão, mas acabou que foi atropelado esse processo, né, Josemar? Nem os vereadores. Eu falei, os vereadores vieram saber a realidade da maioria dos vereadores na terça-feira, quando o projeto deu entrada na Câmara. Os vereadores foram pegos de surpresa. E eu queria aqui fazer justiça, né, agradecer em nome da comunidade escolar e parabenizar os vereadores que votaram contra. Registrar aqui o vereador Elcio Pontes, o vereador Marcos Celito, o vereador Luci Cláudio, o vereador Paulo César, que demonstraram realmente compromisso com a democracia. Eles ficaram assim como eu também, muito chateados. Inclusive, na fala dos vereadores da situação, houve ainda, de certa forma, um deboche, porque estava lá alguns membros que compõem a diretoria do Sinta aqui em Santa Cruz. Ainda houve uma pequena discussão. Então, assim, isso realmente entristece a gente de estar ali naquela casa e ver que, de fato, a maioria não prima pelo bem comum. O que está ali em jogo, né, era todo um processo democrático da comunidade escolar. Uma luta que eu acho que de anos e ser sepultada em 2 dias. E esse atropelamento também aconteceu algo parecido com a questão do piso dos enfermeiros, né? A categoria, depois de tanta pressão, que conseguiu Todos os espaço projetos, né? E aqui eu destaco a luta dos profissionais da área de enfermagem, que lutou, que veio à Câmara, que fez pressão, né? A gente lá também fico muito feliz em ter sido uma voz, né, em defesa dos direitos dos profissionais da área de enfermagem. Veja muito bem, a prefeitura preferia devolver recursos do que executar a lei de forma, digamos, justa para os profissionais. Foi preciso uma mobilização, né, dos enfermeiros da Câmara. Inclusive, o projeto de lei chegou acho que na sexta, eles já queriam votar em 2 turnos na terça. E aqui eu destaco também os vereadores que bravamente lutaram para que esse projeto não fosse votado, e também a articulação dos enfermeiros, que retardou, e aí, no fim, com a pressão, a gestão voltou atrás. Se houvesse também, ao meu ver, que aí eu também deixo aqui, fiquei um pouco também triste, mesmo a maioria dos
educadores não sabendo a tramitação desse projeto, mas alguns sabiam, deveriam também ter tentado buscar aí uma movimentação, mobilizar para expressar, não é, esse sentimento da comunidade escolar. Eu acho aí, Dimitri e Rafael e Felipe, também ficou aí uma falha da comunidade escolar. Então, a gente tá chegando já nos momentos finais, né? E o Cast 65 ele não tem a intenção de encerrar, né, nenhum assunto. A ideia é levantar a bola, né, para que a gente debata aqui e para quem acompanha a gente no Cast 65 possa também estar opinando e levando essa discussão para o seu cotidiano, né? Mas aí fica então com essa fala final de Josemar, né? Fica para Rafael e para Josemar, para a gente finalizar. Quais poderiam ser então os próximos passos, né? Porque me parece que o exemplo da enfermagem ele vem bem a calhar, né? Então assim, para a gente finalizar, tá? O que é que pode ser feito do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de quem está na educação, né? Porque isso não se esgota agora, né? Nas lamentações, né? Eu acho que a gente teve um bom exemplo aí dos enfermeiros, né? Eu acho que a categoria também precisa se mobilizar, né, Rafael? É necessário que haja uma mobilização realmente, porque, como eu já disse antes, todos nós fomos pegos de surpresa, tivemos pouco tempo para analisar, aliás, não analisamos o projeto porque ele apareceu anteontem e hoje já estava em votação, como eu disse. Eu achei que estava circulando na comissão de educação. Cheguei na escola e já havia sido votado, né? Aí complica a nossa vida, né? E a informação que nós tivemos é que nós estávamos sendo instigados a colaborar com essa proposta. Não que seria imposta. Não que a gestão democrática ia cair, né? É um conceito essencial preconizado na LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que deve se priorizar pela gestão democrática da educação. Então nós estamos trocando a gestão democrática por critérios incipientes, critérios de meritocracia, porque a legislação diz mérito, não diz meritocracia. Meritocracia é até um conceito errado, um conceito proveniente do neoliberalismo, que parte de um princípio equivocado, né? De que todos partem do mesmo lugar e não partem, né? Então a gente já sabe que até a palavra que eles utilizaram diverge da lei federal e já demonstra qual é como a falha, né? Que demonstra as intenções. O ato falho que demonstra as intenções, né? Até o ato falho entrega qual é a intenção, né? Substituir uma educação que forma um cidadão para talvez substituir apenas, talvez inserir apenas uma educação que forma um trabalhador para o mercado. Será que é isso? Então, o que cabe agora é a gente trazer isso a lumen, né? Trazer isso à discussão, tentar talvez reverter, também não sei se é possível, porque a essas horas ele deve estar sancionando, não acho que ele vai esperar a repercussão, acho que isso vai ser imediato. Eu acho que nesse momento já foi enviado para publicação, amanhã já está publicado no Diário Oficial, vocês podem acompanhar, Diário Oficial da FEMURNE, a publicação dessa lei. Do ponto de vista, Dimitri, do Legislativo, esse projeto de lei, desses moldes, é de iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo quem tem que enviar. Do ponto de vista do Legislativo, eu acredito que esses 5 vereadores aqui, os 4 que eu citei e eu, nós estaremos sempre à disposição da comunidade escolar, da população, aquilo que for benéfico terá nosso apoio. Não vê problema nenhum se o Executivo amanhã mandasse uma nova lei, revogando, né, corrigindo esse grande erro, que com certeza vai ficar marcado na história do Legislativo, do Executivo e da população em Santa Cruz, da comunidade em geral, principalmente atingindo a comunidade escolar. Então, assim, com muita frustração mesmo que a gente participou dessa sessão, inclusive eu não participei nem da segunda sessão, deixei meu voto consignado de que votaria contra, mas assim, foi um processo totalmente atropelado, sem discutir com a comunidade escolar. Então, assim, com os próprios vereadores, uma reunião, inclusive os pareceres que ia dar oral, tudo às pressas, numa velocidade, né, e eu nunca vi isso em outros municípios acontecer. Mas aqui a gente, Dimitri, se coloca, né,
à disposição. Já aqui, finalizando nossa fala, a gente agradece a oportunidade de estar aqui. A comunidade que está nos acompanhando deve ficar atenta, acompanhar as sessões da Câmara, de fato, para ver realmente quem está ali. É outra falha da população, que não acompanha o trabalho do vereador, né? Então, assim, a gente faz esse chamamento que a comunidade participe. Se não vai à Câmara, hoje as sessões são transmitidas pelo YouTube, pelo Facebook, né? Tem esses canais digitais, para que as pessoas façam o julgamento de fato. Nós estamos já se aproximando do ano eleitoral e eu acho que essa medida, de certa forma, é eleitoreira, porque praticamente esses novos gestores vão ser indicados, nomeados. É um processo que eu não vejo lisura como acontece em outros. Essa é a realidade. Então, aqui, agradecer ao professor Dimitri, agradecer a Felipe, né, ao professor Rafael pela presença. E como você falou, né, esse tema eu acho que deve render aí, outros vereadores, professores também deverão ser convidados a expressar aqui também as suas opiniões. Então, aqui deixo aqui já meu agradecimento, meu muito obrigado, e a todos que estão nos acompanhando também um forte abraço. Dimitri, eu acho que fica bem claro, né, assim, como foi todo o processo, e a gente, através do Cast 65, né, vem trazer essas bandeiras que o PCdoB, né, vem defendendo, que é a questão dos trabalhadores, né? Esse vai ser o nosso espaço, não só de expressar as informações, né, de mostrar as informações, mas também de articular as mobilizações para isso, né? Como a gente vai tensionar isso, porque ele não pode se esgotar, é um tema que realmente não pode se esgotar nas lamentações, né? A gente precisa uma reação para isso. Então acho que a categoria vai, a partir de agora, né, desse projeto, começar a pensar numa proposta também, né, para isso. Com certeza. Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. A gente agradece muito a vinda de vocês de pronto, né, para estar conversando a respeito dessa questão com a gente, né? A gente espera que os trabalhadores e trabalhadoras da educação que acompanham esse podcast possam, tá, se articular, se pronunciar. A gente acredita muito no poder do coletivo para poder transformar a sociedade e a realidade que está posta. Tá? O legislativo, né, ou pelo menos parte dele, que a gente pode saber que a gente pode contar e que já se coloca aqui à disposição da comunidade educacional do município, né? E a gente então conclama a população que se preocupa com a educação em nível municipal, estadual e federal, né, para se juntar nessa luta, né? Que não é uma luta só do professor, né, de quem está no administrativo, de quem está na limpeza, né? É do estudante, é do pai do estudante, né? É do legislativo e também deveria ser do executivo, né? A gente precisa lembrar que as escolas, para além de paredes, de imóveis, de transporte adequado, que são aspectos fundamentais, tá? Não estou menosprezando esses aspectos, tá? Mas a escola se faz com pessoas, professores, professoras, estudantes, né? A comunidade acadêmica como um todo, né? E essa comunidade acadêmica ela precisa ser considerada, precisa ser respeitada e necessita ser consultada, né? A consulta aprofunda a democracia com participação popular, né? E a eleição para gestores é a concretização desse espaço, inclusive enquanto formação da comunidade estudantil, né? Para participar e aprofundar cada vez mais a nossa democracia. Com isso a gente encerra então o nosso Cast 65, né, em edição especial, né? A gente agradece ao pessoal que está sempre aí nos bastidores, nosso diretor, nossa contra-regra, Najá, Aneri, né, Nabuco, que está na Secretaria de Comunicação também, produção de mídia, com a gente, tá? E aguarda a gente aí com outros Cast 65 que sairão. Espero que com outros temas que possam nos fazer sorrir, né? Porque se vocês observarem, o nosso dia hoje ele está meio tenso em função dessas novidades, tá? Então acompanha a gente nas redes, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, né? No YouTube, tá? E segue a gente, Cast 65.